E o nosso irmão Pedro, o canal de Deus, o dispenseiro de Deus nessa terra, com a palavra profética, a palavra de comando, o apóstolo de Deus, ele gastou 1h30, mais ou menos, para falar essa mensagem. Ó Senhor Jesus, eu estou muito aquém, preciso ser aperfeiçoado, mas eu peço ao Senhor que me dê espírito e sabedoria para ser obediente ao conduzir do Espírito e falar aquilo que Deus quer que eu fale para edificar a igreja. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, nós desfrutamos do hino, fala que o Senhor ele nos chamou para nós pregarmos o Evangelho, fazer a vontade do Pai, e fazer a vontade do Pai pregando o Evangelho. Ó Senhor Jesus, obedecendo o comissionamento, o ID que Ele deu para nós. E agora a gente desfrutou desse hino. Castelo Forte é um hino para ânimo de uma tropa, de um exército. Na verdade, nós somos o exército de Deus. Irmãos, imaginem que você pregar o Evangelho para uma pessoa que está morta em seus delitos e pecados. O Evangelho ele é poderoso para transportar essa pessoa de um império que é de trevas para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, isso é guerra. É você invadir o território dos demônios incontáveis. E quando acontece esse resgate, há festa no céu. Porque você transporta uma pessoa que é de um império de trevas para um reino do Filho do seu amor. Irmãos, isso é possível por uma só palavra: Jesus. Ó Senhor Jesus. Então pregar o Evangelho é uma guerra. Ó Senhor Jesus. E o Senhor, Ele cada dia Ele está nos equipando para nós nos revestirmos da armadura de Deus no nosso dia a dia. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos desfrutando do Evangelho de João. E nós vamos ficar um semestre desfrutando do Evangelho de João. Nós estamos ainda no primeiro volume. E nós teremos mais 5 volumes. Cada volume é um alimento para nós durante um mês. Cada volume tem 4 mensagens. Nós estamos na 3ª mensagem deste volume. Não desperdice o seu tempo. E o tema geral é palavra, vida e edificação. Ó Senhor Jesus, as palavras que o Senhor tem nos dito são espírito e são vida. De qual maneira que você vai conseguir vida? É por meio da palavra. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Por isso o tema central do Evangelho de João é: palavra produz vida, e vida produz a edificação. Nós somos edificados com a palavra, vida e edificação. O Evangelho de João. No passado nós tínhamos um conceito. Nós pregávamos o Evangelho e quando a pessoa que nós estávamos cuidando perguntava: como que eu devo ler a Bíblia? Qual livro eu devo iniciar? A Bíblia tem 66 livros, 39 no Velho e 27 no Novo. E todos apontam para Cristo. E aí perguntavam para nós qual livro eu devo iniciar. Eu confesso que muitas vezes eu disse para as pessoas começarem pelo Evangelho de João. Ó Senhor Jesus. Mas irmãos, nós temos visto nesses últimos dias que o Evangelho de João é muito elevado. Ó Senhor Jesus. O Evangelho de João, apesar de ser muito elevado, também é muito desfrutável. Mas esses dias eu tenho percebido que eu não estava tão correto de dizer que as pessoas deveriam começar pelo Evangelho de João porque ele era mais fácil. Não, irmãos, é muito elevado. Haja vista que no capítulo 1, versículo 1 já começa assim: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra
era Deus. E tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Como assim? Já que foi feito, como que não se fez? Sem ele, nada do que foi feito se fez. Quer dizer o seguinte, irmãos, que sem Cristo, ainda que tenha sido feito alguma coisa, não tem valor nenhum. Sem Cristo, ainda que tenha sido feito alguma coisa, é vaidade. No princípio era a palavra. Na nossa versão aqui da Bíblia expandida, tá, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Na King James, fala da palavra. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ó Senhor Jesus. E Apocalipse 4, João, ele teve uma visão do trono, e teve um convite: sobe para cá. E subindo, ele viu um trono, e alguém estava sentado no trono. Então, irmãos, o Evangelho de João, ele quer nos levar para ter uma visão do alto. Não podemos ter uma visão rasteira e superficial, como uma visão de formiga. Mas Deus está nos levando a ter uma visão de águia. A logomarca que está aqui, o símbolo que está na capa é uma águia. Deus está nos levando para ter uma visão de águia, uma visão do alto. Ou seja, para entender o Evangelho de João, nós precisamos subir. Deus fez um convite para João, mas esse convite está sendo feito para nós essa noite. Suba para cá, suba para o alto, saia de um viver corcunda e terreno, olhando só as coisas da terra, porque as coisas da terra são passageiras. Sobe para o alto, para ter uma visão panorâmica, para ter uma visão completa, uma visão da ótica de Deus, porque Ele é aquele que vê do alto. Os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus, os seus caminhos não são os caminhos de Deus. Ó Senhor Jesus, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor nos leva a ter essa visão do alto, uma visão espiritual, irmãos, para poder entender a vontade de Deus. Já tem algumas dicas sobre a vontade de Deus. Nos hinos que nós cantamos, fala que a vontade de Deus é nós pregarmos o Evangelho para as pessoas, tirá-las do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é a nossa santificação. A vontade de Deus é edificar a igreja. Então, a vontade de Deus está relacionada diretamente com a visão que João teve no alto. Quando chamou João para subir, João viu um trono, e alguém estava sentado no trono. Ó Senhor Jesus. João, ele teve uma visão da realeza. João, ele teve uma visão governamental. João, ele teve uma visão da autoridade de Deus, do governo de Deus. João, ele teve uma visão do reino de Deus. Por isso é que nós precisamos pregar o evangelho do reino, porque é o evangelho do governo. O que é um reino? Um reino é uma esfera aonde uma vida domina. O reino de Deus é uma esfera aonde a vida de Deus prevalece, aonde a vida de Deus está encabeçando. Lembra do Pai Nosso? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como já foi feito nos céus. Então, o reino é para ser feito uma vontade. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E nós temos estudado o livro de Ezequiel,
E o livro de Ezequiel fala dos 4 seres viventes que zigue-zagueavam. E que eles tinham ali um metal brilhante, eles estavam em plena atividade. E saía ali, eles tinham luzes, relâmpagos, vozes, trovões. E os 4 seres viventes, eles tinham 4 rostos. Um de leão, um de homem, um de boi e um de águia. Apocalipse capítulo 4 fala desses seres viventes e desses 4 rostos. Leão, homem, boi e águia. Existe uma aplicação, uma figura dos 4 evangelhos. Primeiro evangelho, Mateus, representa esse rosto de leão. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, representando o governo e a autoridade do nosso rei. Ó Senhor Jesus. O evangelho de Marcos representa o rosto do boi. Mostra Jesus Cristo, é como se fossem os 4 livros para determinar a biografia de Cristo. O evangelho de Marcos representa o rosto de boi, representando Cristo como um servo. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ó Senhor, maior aquele que serve. Senhor Jesus. No evangelho de Lucas, representa Cristo em sua humanidade. Cristo como um homem perfeito e venceu como um homem perfeito. E ninguém precisa dizer para o Senhor o que é uma dor, o que é ser um ser humano, porque Ele mesmo se vestiu de homem e Ele venceu para socorrer a você e a mim. Agora, o evangelho de João representa o rosto de uma águia, ou seja, mostra Jesus como Deus. Ó Senhor Jesus, Ele é o próprio Deus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, o evangelho de João mostra Cristo como Deus. O evangelho de Lucas, ele era um homem, ele tinha humanidade, mas João também mostra que esse homem, ele era divino. Ó Senhor Jesus, ele precisou ser homem para redimir você e a mim, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Ele precisava pagar a minha e a sua dívida. Se fosse só Deus, seria fácil. Mas não, irmãos, ele sentiu todos os sofrimentos que é possível a um ser humano, ele passou. Senhor Jesus, ele teve tristeza profunda. Ele teve tristeza profunda. Hoje, traduzindo, tristeza profunda é depressão. Foi angustiado, maltratado, ele suou sangue. Ó Senhor Jesus, tal foi o sofrimento do Senhor, mas ele venceu, a ponto de ele pedir o Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Não, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Veja como que ele priorizava a vontade do Pai. Hoje nós vamos falar de vontade. A vontade do Pai, a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, compreender a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É comum entre os cristãos, em algumas encruzilhadas da vida, às vezes numa aquisição de um carro ou de uma casa, aí você pede, qual seria a vontade de Deus? Eu compro este carro ou aquele carro? Aquela casa ou aquela outra casa? Eu vou morar nesta cidade ou naquela outra cidade? Eu vou me casar com essa pessoa ou com essa outra? Eu vou escolher esse curso para a minha vida ou aquele outro? É comum aos cristãos pedir a vontade de Deus nessas escolhas. E isso é legítimo. Mas não é esse tipo de vontade de Deus que nós vamos falar essa noite. A vontade que nós vamos falar agora é uma vontade macro,
É uma vontade soberana e não permissiva de Deus. Certo? Nós vamos falar da vontade soberana. E o título da mensagem essa noite é A Eternidade e o Tempo. E nós vamos descobrir quanto tempo o tempo tem. Nós vamos descobrir quando iniciou a contagem do tempo, para que foi feito o tempo e quando finaliza o tempo. E os irmãos vão entender que isso está totalmente ligado com a vontade de Deus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Mas qual é o princípio que João está falando aqui? Senhor Jesus. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Então, quando Deus, no princípio, criou céus e terra, e iniciou ali em Gênesis, já estava a palavra com ele. Então, esse princípio de Evangelho de João, no capítulo 1, não está relacionado ao princípio de criação das coisas. Esse princípio de João está relacionado à eternidade. Ó Senhor Jesus. E o que é eternidade? Eternidade é um atributo, uma qualidade, àquilo que não tem início e nem fim. Isso é eternidade. Logo, Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito, não tem princípio de dias nem fim. Não tem início e nem fim. Por quê? Porque Ele é eterno. Então, quando fala no princípio, era a palavra. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Então, esse princípio está falando da eternidade. No passado, nós falávamos eternidade passada e eternidade futura. Não, irmãos, não tem eternidade passada, nem eternidade futura. É eternidade. É simples assim. Porque não tem início e não tem fim. Lembra de uma figura no Velho Testamento? Acho que está em Gênesis 14, que fala de Melquisedeque. Lembra disso? Que Abraão saiu para dar o dízimo para ele, né? Melquisedeque lá fala de um sacerdote que não tem início e nem fim. Hebreus capítulo 7 fala isso. Nem tem início de dias, nem fim. Por quê? Ele é eterno. Aquele Melquisedeque ali, ele é uma figura de Cristo. Então Cristo não tem, irmãos, início de dias nem fim. Ele simplesmente é eterno. Vamos ler Isaías 57:15. Isso é importante para nós entendermos a questão do tempo. Senhor Jesus. Então, quando fala em João, capítulo 1, que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, esse princípio não tem nada a ver com o tempo, tá? Ele tem a ver com a eternidade. Isaías 57:15. Aleluia. Senhor Jesus. Amém ou misericórdia? Então vamos ler então. O sublime. Habito no alto santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Aleluia. Veja, irmãos, porque assim diz o alto, o sublime, aquele que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito. Então, aquele que habita a eternidade, ele é alto e sublime. Mostra uma diferença muito grande entre
nós e ele. Parece inacessível, alto, sublime, habita a eternidade. Mas graças a Deus pela parte B do versículo, que ele é isso tudo mesmo. Mas ele criou um tempo. Aí no tempo, ele vem habitar com você. Irmãos, ele abriu uma janela do tempo por causa do homem. Assim diz o alto, o sublime, habita a eternidade. Então, irmãos, a eternidade, ela não é limitada pelo tempo nem pelo espaço. Mas ele criou um tempo por causa dos seus escolhidos, por causa da sua vontade. Então, ele habita nisso tudo, mas ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é todo poderoso, tem ciência de todas as coisas, mas ele também é onipresente. Ele está presente lá na eternidade e está presente aqui conosco. Ele não só está presente aqui conosco, mas ele está habitando no seu interior. Ele habita no coração contrito, no espírito abatido. Para quê? Para vivificar. Veja, irmãos, Senhor Jesus, ele habita no alto e santo lugar, mas habita também com contrito e abatido espírito, para vivificar os espíritos abatidos. Ó Senhor Jesus, e vivificar o coração dos contritos. Senhor Jesus, ele é maravilhoso. Esse é o eterno. Salmo 110. Ó Senhor Jesus, Salmo 110. Aleluia. Senhor Jesus, amém, aleluia. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Disse, 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, aleluia. No versículo 3. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Senhor Jesus, esse versículo fala do reino e o sacerdócio do Messias. Apesar dele ser o eterno, habitar na eternidade, mas ele tem um propósito nesta terra, até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos meus pés. No Salmos 2 tem uma promessa. Fala assim, olha, pede-me e te darei nações por herança e a possessão da terra. Ó Senhor Jesus. Aqui é o cumprimento dessa promessa, que fala que, como os jovens santos, na versão King James, fala que eles apresentam voluntariamente. Como gotas do orvalho caem do céu, assim são os seus exércitos de jovens santos. Não só exército de jovens santos, mas de todo irmão e de toda irmã. Porque em Cristo nós somos renovados de dia em dia. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, ele se renova. Como Josué e Caleb, já sendo velho, mas tinha um espírito diferente. Então nós somos esses exércitos também de jovens santos. Então, Salmo 110 é Deus cumprindo a promessa que fez para o filho lá. E ele faz isso por meio dos membros da igreja. Ou seja, apesar dele habitar a eternidade, apesar dele ser o eterno, ele criou um tempo, e nesse tempo ele quer que o filho venha encabeçar e governar todas as coisas. Então,
ficou claro para nós que no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aquele princípio ali não está relacionado com o tempo. Outro versículo que se relaciona com o tempo é Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler? Lembrem dos Salmos 2 e o Salmo 110. Depois nós vamos fazer uma ligação com Efésios, tá? Gênesis 1. Aleluia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Senhor Jesus, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio aqui é que começa a contagem do tempo. Senhor Jesus, Apocalipse 4, Senhor Jesus, amém ou misericórdia? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Ó Senhor Jesus. Então, aquela criação de Gênesis significa início, princípio. Então ali, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então quer dizer que os céus e a terra, Selminha, foi para a vontade dele? Exatamente o que está falando aqui no versículo 11, no capítulo 4, né? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste sim, por causa da tua vontade. Todas as coisas. Quando fala todas as coisas, né, Éder, na Bíblia aqui, é todas mesmo, né? Tudo. É verdade, Nilton falou mesmo. Tudo é tudo e todas é todas. Então, todas as coisas, irmão, foi criado por causa da vontade dele. Então, o tempo inclui aqui nisso, Selminha? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o tempo, nós vamos falar disso essa noite, do tempo e da eternidade. O eterno, Senhor Jesus, Ele não tem limitação nenhuma com tempo e com espaço. E o eterno, o objetivo dele é nos inserir nele. Lá em Apocalipse fala isso. Apocalipse 21, não é? Depois do reino milenar, a Nova Jerusalém, fala do mesclar final e máximo de Deus com os homens. Nós estaremos nele, e ele será o nosso Deus. Ó Senhor Jesus, nós seremos inseridos na glória. Nós seremos colocados dentro do próprio Deus. É muito mais nobre você pregar o evangelho assim, não é? Do que você falar com a pessoa, aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Não, aceite Jesus, que Ele vai governar a sua vida, Ele vai ser o seu rei, vai te transformar, e no final você vai ser introduzido na glória com Ele, porque é promessa do Pai, de dar às nações as terras por possessão, de governar todas as coisas, e reinaremos com Ele. O hino que nós louvamos fala que nós reinaremos com Ele. Ó Senhor Jesus. Mas para você reinar com Ele naquele dia, Ele precisa reinar na sua vida hoje. Senhor Jesus. Irmãos, é maravilhoso. Ele criou o tempo para que a vontade dele fosse feita, Tom. Olha que maravilha. Ele abriu uma janela no tempo para que a vontade dele fosse feita. E qual é a vontade dele?
Nós falamos que tem algumas vontades que são específicas, mas tem a vontade geral. Uma das vontades específicas é a nossa santificação. A vontade de Deus é a nossa santificação. A vontade de Deus é a nossa consagração. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que você tenha umas decisões encabeçadas por Ele. Mas qual é a vontade principal de Deus? Aonde que está isso, irmãos? Aonde que está isso, Evaldo? Dica Efésios 1, 9 e 10. Amém. Vamos lá, irmãos. Efésios. Vamos ver qual a vontade do Senhor, hein? E vamos ver o que ela tem a ver com o tempo. Efésios é uma carta maravilhosa. Quanta revelação. E tem uma pérola aqui, irmãos. É importante eu gastar o meu tempo aqui, mas que fique claro essa noite qual é a vontade de Deus, a vontade soberana. É importante nós compreendermos isso até para cooperarmos com o Senhor. Qual é a vontade soberana dele? Efésios 1, 9 e 10. Amém ou misericórdia? Amém. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ó Senhor Jesus! Irmãos, a vontade de Deus é fazer todas as coisas convergir em Cristo, tanto nos céus como na terra. No grego, fala igual o Nilton, no grego, convergir significa encabeçar. Aqui está dizendo que a vontade de Deus é fazer com que Cristo encabece todas as coisas, nos céus e na terra. É que todas as coisas sejam colocadas nele, para ele ser o cabeça de todas as coisas. Isso está totalmente relacionado com autoridade, governo, trono. A vontade de Deus é que Cristo, ele governe todas as coisas. E isso começa aonde, irmãos? Começa na igreja. Versículo 22 e 23, por favor. Dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Isso começa aqui no local? Sim ou não? Não, irmãos. A igreja é um viver. Começa primeiro na sua casa. A igreja é um viver familiar, um viver social, um viver individual, comunhão com Deus e reunido com os irmãos. Porque a igreja não é esse espaço físico que agora ficou maravilhoso, vai ficar melhor ainda, né? Com ar-condicionado, né? Com umas melhorias aí para frente na cabeça. Então vai ficar melhor. Mas a igreja não é isso, irmãos. A igreja é um viver. A igreja é o corpo de Cristo. Você é santuário de Deus. Você está sendo edificado, a habitação de Deus no Espírito. Então não é aqui que Deus habita. Deus pode estar entre nós, mas Ele habita dentro de nós. Então, irmãos, ó Senhor Jesus, é por meio da igreja que Deus vai fazer a vontade dele. Qual é a vontade dele? Que Cristo governe, encabece todas as coisas. Ó Senhor Jesus. E isso é por meio da igreja, por meio do corpo de Cristo, por meio do seu viver individual, a sua comunhão íntima com Deus, a sua sinceridade com Deus, por meio do seu viver com a sua esposa, com seus filhos, por meio do seu viver no trabalho, com os vizinhos. Senhor Jesus,
por meio de seu viver na escola, na faculdade e por meio do nosso serviço ao Senhor e comunhão com os irmãos. É dessa maneira que que Deus vai fazer a vontade dele, irmãos. Olha o que está dizendo aqui, olha. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. É um mistério, mas ele revelou. Segundo o seu bom prazer, beneplácito é bom prazer. Segundo o seu bom prazer que propuseram em Cristo, vírgula, de fazer convergir nele, ou seja, fazer ele encabeçar suas decisões na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, ele criou o tempo para que essa vontade seja feita. Por isso, o tema principal desse volume: não desperdice o seu tempo. Quando nós falamos que a gente ia falar do tempo e da eternidade, a primeira pergunta: quando iniciou o tempo? Nós lemos lá em Gênesis, quando ele começou a criar as coisas, porque as coisas é para fazer a vontade de Deus. Então, quando iniciou o tempo? Na criação de Deus, certo? Para que foi criado o tempo? Veja bem, o versículo 10 vai explicar aqui, ó. De fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, o tempo foi criado junto com as outras coisas para fazer a vontade de Deus. Então, por isso, não desperdice o seu tempo. Nós temos que usar o nosso tempo para que cada minuto eu seja encabeçado por Cristo. Às vezes você diz: não, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para pregar o Evangelho, eu não tenho tempo para ficar para participar das reuniões. Irmão, isso é um engano, porque a questão do tempo, em Efésios 5 fala assim, olha, para a gente não andar como nécio, e sim como sábios, remindo o nosso tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo é a mesma coisa que redimir. Salve o seu tempo. Não é recuperar, porque o tempo você não recupera mais, né? A gente pode contar alguns segundos aqui no relógio, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Já foi, não volta nunca mais. Então esse tempo você não consegue recuperar. Mas a Bíblia fala para você remir o tempo, redimir o tempo, gastar o tempo naquilo que vale a pena. Por quê? O que é aquilo que vale a pena? A vontade de Deus. Porque o tempo foi feito para nós realizarmos a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Pode falar, irmãos? Isso tem que ficar claro para nós, porque se eu entendo isso, será mais fácil para eu cooperar com Deus, para realizar isso. A vontade de Deus é Cristo encabeçar todas as coisas, nos céus e na terra. Ó Senhor Jesus. E para isso o tempo é importantíssimo. Então quando fala remir o tempo, humanamente falando, a gente pensa em administrar o tempo, né? Administrar as nossas tarefas, fazer o tempo render mais. Mas isso, quantas vezes a gente faz isso durante o dia? Chega no final, você tem aquela sensação que você perdeu o tempo. Porque às vezes a gente é desorganizado, não é? A gente troca aquilo que é importante por aquilo que não tem importância nenhuma, aquilo que é essencial por aquilo que é trivial, e por aí vai. E sem falar dos ladrãozinhos de tempo. Uma conversinha aqui, uma conversinha ali, um negócio que você vê aqui, e você vai se distraindo. Irmãos, a Bíblia está falando para a gente remir o tempo, porque os dias são maus. Ó Senhor Jesus. E remir o tempo é usá-lo bem. E como que é usá-lo bem? Fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Cristo encabeçar todas as coisas. Se eu começo o meu dia pedindo Cristo para me encabeçar, para eu usar bem o meu tempo,
Se eu gasto tempo na presença dele, irmãos, um dia na presença do Senhor é melhor do que 1000 nos átrios. E um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Como é que é isso, hein? 1000 anos como um dia. Um dia tem 24 horas. Se você pega 24 e divide por... Você pega 1000 e divide por 24, dá 40. Então está dizendo o seguinte, que 1 hora na presença do Senhor é como se fosse no mínimo 40 anos. Estou mentindo, irmãos? Vocês conseguiram entender isso ou não? Um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Um dia tem 24 horas. Você pega 1000 e divide por 24, dá quanto? Uns 40, né? 40 e pouco, né? É, porque se você pegar 1000 e dividir por 25 é 40. Isso é o nosso cabeça, hein? Amém. Então, irmãos, 1 hora na presença do Senhor, olha o ganho. Para Deus é assim. As coisas de Deus não entende com a nossa mente analítica. Por isso que o João ele fala para você subir, para você ir para o alto. Então, vê como que é precioso 1 hora na presença do Senhor. Agora, é fácil? Não é fácil nem aqui, irmãos. Aqui você está na reunião, aí você pensa no negócio, no outro negocinho, é uma conta para pagar, é uma distração aqui. Se a gente for contabilizar mesmo, né, Tom? Não é fácil não, irmãos. Para prosear, a gente proseia até 1 hora, 2, 3, 4, 5. Mas, para estar na presença do Senhor, nós podemos falar igual o salmista, é no Salmo 90, né? Senhor, ensina-me a contar os meus dias, até você atingir um coração sábio. Irmãos, orar é fácil? Não é, irmãos. Você está na presença do Senhor ali, nós precisamos gastar o nosso tempo naquilo que realmente vale a pena. O que vale a pena, Isabel? A vontade. E qual que é a vontade? É Cristo encabeçar todas as coisas, começando na minha casa. Ele é o meu cabeça, Ele é o meu rei, Ele é o meu Senhor, Ele que vai me dar a voz de comando, entregar os nossos caminhos ao Senhor e no mais Ele vai fazer. Isso é você administrar bem o seu tempo. Ó Senhor Jesus, é deixar Ele te governar, é deixar Ele te encabeçar, Ele dirigir a sua vida. Aí Ele vai dirigir os seus propósitos, né? Às vezes as coisas devidas, que é trabalho, faculdade, família, mas primeiro a vontade dele, não é? Ana, ela teve essa experiência, né? Ela era estéril, mas quando ela se propôs em gastar o tempo dela com aquilo que valia a pena, em fazer a vontade de Deus, aí Deus depois cuidou dos interesses dela. A mesma coisa, irmãos, nós precisamos priorizar. Às vezes nós administramos mal o nosso tempo porque nós não temos noção daquilo aquilo que é importante. Porque quando você fala que você não tem tempo, não é verdade, você tem tempo, mas você está priorizando outras coisas. Não é? Aquilo que a gente prioriza, a gente investe um tempo. Alguns família, outros trabalho, outros diversão, outros sem fazer nada mesmo, ociosidade. Mas aquilo é o que tem valor para ele. Então, se a vontade de Deus tem valor para mim, Senhor, me convença de eu investir meu tempo nisso. Eu não quero desperdiçar meu tempo. Vamos ler lá em Efésios, né? Senhor Jesus. Efésios, capítulo 5. Olha que maravilha, irmãos. Vamos ler o 14 também, né? 14 e 15. Aleluia. 14 a 17. Amém? Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios,
e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus. Qual é a vontade do Senhor, irmãos? Aleluia. O Senhor está inculcando isso no nosso coração, ou seja, imprimindo isso no nosso coração para nós cooperarmos com Ele. A vontade do Senhor a vontade de Deus é que o Senhor encabece todas as coisas, começando na nossa vida. E aqui, nós vimos lá que Efésios fala disso, e fala que é na dispensação do tempo. Aqui fala para você remir o tempo, você não ser insensato. E lá no final fala assim, olha, para que você não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Viu? As duas passagens, Efésios 1, 9 e 10 e Efésios 5, tem essa relação direta do tempo e a vontade do Senhor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, mas tem um ponto que é um ensinamento, né? Que nós estamos tendo oportunidade essa noite. Mas ensinamento não é suficiente para você realizar algo. Deixa eu tentar explicar melhor para os irmãos. Isso precisa ser real na minha vida e na sua vida. Paulo, ele tinha um conflito que ele dizia assim, olha, eu tenho ensinamentos que dizem que para eu fazer o bem, e eu quero fazer o bem. Só que o bem que eu quero, eu não consigo fazer. Eles tinham ensinamento, ele tinha propriedade, né? Quanta revelação que ele teve do próprio Jesus. Ele sabia que ele tinha que fazer o bem, ele sabia que ele tinha que amar os irmãos, ele sabia que ele tinha que realizar a vontade do Senhor, ele sabia que ele tinha que perdoar, ele sabia que ele tinha que ser submisso, não é verdade? Mas o bem que ele queria fazer, ele não conseguia. Não é assim também com você e comigo? A gente recebe alguns ensinamentos, nós estamos recebendo esse ensinamento aqui, dizendo que a vontade de Deus é que Cristo encabece todas as coisas e que a gente não desperdiçar o tempo e para gastar esse tempo para realizar essa vontade de Deus na nossa vida, não sendo insensatos, mas buscando o Senhor, buscando o encabeçamento dele. Bom, é um ensinamento. Mas nós temos dificuldade de colocar isso em prática. Pelo menos eu tenho. Ou vocês não têm? Paulo não falou isso? O bem que quero não faço, mas o mal que eu não quero. Esses, irmãos, é guerra. É guerra. Paulo falou assim, olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que Ele nos libertou. Não há nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não se sinta condenado porque você não consegue, eu também não consigo. Mas tem outro caminho. Ele fala assim, olha, mas graças a Deus por Cristo Jesus que me livrou dessa lei do pecado que me faz cair pela lei do Espírito que dá vida. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o caminho está aqui no versículo 18. Olha, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Só ensinamento não funciona. Né, Tom? Sabe? Nós recebemos um ensinamento que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. A irmã recebe um ensinamento que deve ser submissa ao marido. O marido recebe um ensinamento que deve amar a esposa. E os dois recebem o mandamento que tem que pregar o evangelho. Mas não prega por quê? Porque falta o encher do Espírito. Porque só no Espírito eu me vejo livre dessa lei do pecado e da morte que me faz cair. Ó Senhor Jesus. Ensinamento só não é suficiente, doutrina só não é suficiente. Eu preciso ser enchido. Irmão, você precisa ser enchido. Irmãs, vocês precisam ser enchidas.
enchidas do Espírito que dá vida. Não vos embriagueis com vinho. O vinho aqui não é só as coisas negativas, não, Afonso. Não é só as coisas negativas do pecado, você ficar bêbado, trêbado e tal. Não, está falando de coisas devidas. Escola, família, carreira, trabalho, tudo pode nos distrair. Mas aqui está dizendo o seguinte, que eu preciso do encabeçamento no meu casamento. Eu preciso do meu encabeçamento na faculdade. Eu preciso do encabeçamento no meu trabalho. Eu preciso do encabeçamento de todo o meu viver. Aí eu preciso me encher do Espírito. Ó Senhor Jesus. Irmãos, quando você se enche do Espírito, ó Senhor Jesus, jamais você vai satisfazer as concupiscências da carne. Aí Deus tem dado para nós, irmãos. Oh, Deus tem dado para nós nesses últimos dias uma maneira maravilhosa de você se encher do Espírito. Olha o que diz aqui em Efésios 3, 16. Olha que maravilha. Amém ou misericórdia? 16 e 17. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Não é só ensinamentos, não é só doutrina, mas é ser enchido com Cristo até a tampa, até a plenitude de Deus. Sabe o que é plenitude aqui? É completude, é encher até transbordar. Se você se enche de Cristo até transbordar, ó Senhor Jesus, a sua vida será transformada e você vai transformar outras vidas. E assim você vai cumprir a vontade de Deus, que é encabeçar todas as coisas. Lá no Salmo 110, nós o lemos, até que todas as coisas sejam colocadas por estrado dos seus pés, para Ele governar. Essa é a promessa. Ó Senhor Jesus, Deus quer dar todo o reino para Jesus, mas isso começa na nossa vida. Nós vamos cooperar com Ele, devolver o reino dele que foi usurpado, irmãos. Mas como que isso é possível? É possível quando Cristo está habitando ricamente no nosso coração. Ó Senhor Jesus. Então não é só ensinamentos, não é só doutrina, é praticar os ensinamentos. Entendeu, irmãos? É se encher de Cristo até transbordar, até você compreender, porque aqui fala de largura, de altura, de profundidade. O que é isso? É dimensão, é o tamanho de Cristo. Qual que é o tamanho de Cristo? Sozinho nós não conseguimos, por isso nós precisamos dos outros. Por isso a gente tem falado do tecido de amor. O amor é o caminho, e o amor é o próprio Deus. Deus é amor. Então quando você faz Cristo habitar ricamente em você, você está fazendo esse amor habitar ricamente. Deus é um Deus que se comunica conosco. Aleluia. Colossenses, ao invés de falar que assim habite Cristo no nosso coração, Colossenses fala que assim habite a palavra de Cristo ricamente. Então, irmãos, uma das maneiras de Cristo habitar ricamente é por meio da palavra. Efésios fala assim, olha, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí depois fala, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ó Senhor Jesus. Hoje, irmãos, nós nos preenchemos com salmos, hinos, cantos espirituais. Mas nós nos preenchemos, sobretudo, com a palavra de Cristo. Aqui está falando, habite Cristo ricamente no seu interior, no seu coração. Nós sabemos que o coração ele é feito de uma parte do espírito, que é consciência, mais a alma,
que é mente, vontade e emoção. Então, Cristo primeiro precisa entrar na nossa consciência. Depois Cristo entra na sua mente. A mente é a parte líder da alma. Aí Cristo vai avançando para a sua alma, a sua personalidade, aquilo que te faz alegrar, aquilo que te faz entristecer, os seus sentimentos. E por último, ele vai na sua vontade, que é a sua decisão. Cristo precisa habitar ricamente. E como que ele habita ricamente? Colossenses 3. Senhor Jesus. Estou terminando para os irmãos compartilhar. E amanhã a gente dá continuidade. Colossenses 3. Pode ler, irmãos. Colossenses 3,16. Aleluia. Irmãos, é muito importante. Primeiro, Cristo habitar. Agora, a palavra habitar, porque a palavra é uma pessoa. Então, quando a palavra vem até nós, não é só para comunicar um desejo de Deus, um objetivo, ou aquilo que Deus quer na sua vida. Mas quando vem a palavra, vem o próprio Deus, a sua santidade, a sua justiça, a sua glória. Ele mesmo está sendo acrescentado em nós. Então, quando ele habita ricamente, aí ele tem um campo para nos governar. Ele tem um campo para nos encabeçar. E a maneira prática de habitar ricamente, Deuteronômio, lá no Velho Testamento, Deus já fazia isso. Deuteronômio, que é o quinto livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 6. Aleluia. Deuteronômio 6, versículos 6. De 6 a 8. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar-te. Também as atarás com sinal na tua mão, e serão por frontal entre os olhos, e as escreverá nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Irmão, inculcar aqui no dicionário significa gravar, imprimir, repetir, não alternadamente, mas repetir seguidamente. E João 6,63 fala que as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, uma maneira de Cristo habitar ricamente em você, da palavra habitar ricamente em você, é por meio desse inculcar, é por meio da imersão na palavra, é por meio de ruminar a palavra, porque é a palavra que faz a obra. Dessa maneira nós seremos encabeçados, preenchidos por Cristo, e vamos fazer a vontade de Deus, que é encabeçar todas as coisas. Jesus é o nosso Senhor. Irmãos, vamos compartilhar em pequenos grupos. Aleluia.